volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora mais além. Em tua longa estrada só tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas que ao sol da confiança enfeitem teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorrindo para aquece, seja o irmão que for. Sofrendo chuva e vento, o trigo dura um canto, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acende estrelas até o envelhecer. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acende estrelas até o amanhecer. O sonho que tive esta noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Ao longo da praia deserta quis ao Senhor me mostrar cenas bonitas esquecidas de tudo que fiz nesta vida. Ele me fez recordar cenas das horas felizes que a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado ficaram dois pares de rastros na areia. Então o Senhor me falou em seus belos momentos passados, para guiar os seus passos, eu caminhava ao seu lado.
o Senhor me abandonou. Naquele instante sagrado que Ele abraçou-me, dizendo assim: usei a coroa de espinhos, morri na cruz e duvidas de mim. Filho, estes rastros são meus. Ouçam o que vou lhe dizer. Nas suas horas de angústias eu carregava você. Meu irmão, enxuga o pranto, nunca te creias sozinho. Repara as flores que crescem, espalhadas no caminho. O sol brilha no horizonte, o dia claro sorri. Aves trinam nas camadas, esvoaça o colibri. Canta a fonte cristalina, as abelhas fazem mel. Aparece de improviso um arco-íris no céu. E quando a sombra se faz, suspende os olhos a vê-las. O manto escuro da noite surge bordado de estrelas. Não te deteias na prova, ergue a cruz, seguindo adiante, que a proteção do Senhor não te deixa um só instante. Perdoa, vencendo o mal, descerra o teu coração. Tenhas na fé tua luz, tenhas no amor o teu pão. Meu irmão, enxuga o pranto, nunca te creias sozinho. E para as flores que crescem, orvalhadas no caminho, o sol brilha no horizonte, o dia claro sorri. Aves trinam nas camadas, esvoaça o colibri. Canta a fonte cristalina, as abelhas fazem mel. Aparece de improviso um arco-íris no céu. E quando a sombra se faz, suspende os olhos a vê-las. O manto escuro da noite surge bordado de estrelas. Não te detenhas na prova, ergue a cruz seguindo adiante, que a proteção do Senhor não te deixa um só instante. Perdoa, vencendo o mal, descerra o teu coração. Tenhas na fé tua luz, tenhas no amor o teu pão.
Bom dia. Hoje é um dia muito especial para mim. Eu acompanho o espiritismo já há longo tempo, mas assim, dizer que realmente está dentro da doutrina, estudando, tentando aprender, é pouco mais de um ano. Comecei com uma palestra em Taubaté, fiz a segunda. A gente começa a fazer palestra, mas hoje é a primeira vez que eu falo fora da minha cidade. Então, se em algum momento eu puder olhar lá na frente, olhar para trás e falar que deu certo, eu vou sempre lembrar que aqui foi o primeiro lugar fora de Taubaté que eu falei. Então, hoje é um dia marcante para mim. Gostaria de agradecer ao Cirilo, à Rosana, pelo convite, André, pelo caso, por abrir as portas aqui para mim, e a vocês estarem aqui, Poderiam estar em casa, domingo de manhã, mas estão aqui. Vamos ouvir o que esse rapaz tem para falar, Vamos dar uma chance para ele. Então vamos lá. Vocês vejam, a primeira música, Noites Traiçoeiras, se a cruz pesada for, Deus estará contigo. É mais ou menos sobre isso, Mas a gente não precisa olhar como noites traiçoeiras. A ideia dessa conversa hoje é falar que por trás de traiçoeiras existe algo melhor. Existe aprendizado, existe todo um caminho. Mas que Deus realmente estará conosco, sempre. Então eu vou convidar vocês para caminhar comigo. Esse caminho da vida, que muitas vezes é muito bom, é um caminho liso, com flores, com alegrias, mas que às vezes coloca umas pedrinhas na nossa frente, Às vezes a gente tropeça, às vezes a pedra é maior, a gente tem que parar um pouco, às vezes ela é muito grande, a gente acha que não vai conseguir passar por ela, mas sempre existe um caminho. Então vamos lá. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão cansadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Essa poesia foi escrita por Carlos Drummond de Andrade e publicada em 1928 na revista Antropofagia, uma revista que fazia frente ao movimento modernista brasileiro que se iniciava naquela época. E foi uma poesia muito criticada inicialmente, tida como repetitiva, Caminho, pedra, pedra, caminho, que eles falavam que não diziam nada, essencialmente simples. Mas aí vem a primeira reflexão, Quantas vezes falamos, várias coisas não dizemos nada, A simplicidade, na simplicidade está o segredo de conseguir se comunicar, às vezes com uma palavra, com uma frase, às vezes sem palavras, simplesmente com um gesto. Pascal, filósofo francês, se comunicava por cartas, ele falava, se tivesse mais tempo, teria escrito uma carta mais curta. Quando a gente não tem o que fazer, a gente sai falando. Mas quando a gente tem tempo de elaborar, de repente uma simples palavra resolve muito. O que poucos sabem, voltando a essa poesia, que aproximadamente um ano antes, Carlos Drummond e sua esposa, ele estava aguardando o nascimento do primeiro filho do casal, Carlos. A gestação ocorreu muito bem, foi tudo tranquilo, a criança nasceu, mas apenas 30 minutos após o nascimento ela veio desencarnar. E isso marcou profundamente Carlos Drummond de Andrade. E imerso nessa sua tragédia pessoal, ele escreveu essa poesia. Se nós notarmos, com as mesmas letras que nós escrevemos a palavra pedra, a gente escreve a palavra perda. Então não é uma poesia que fala sobre pedras, essencialmente. Fala sobre perdas. E esse é o tema da palestra de hoje. São as pedras e são as perdas do caminho. É uma palestra que ela tocará muitos pontos do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo que fala sobre bem-aventurado os aflitos. É um capítulo tão importante, não sei se vocês já ouviram isso, já repararam, mas de todo o Evangelho, com seus 28 capítulos, esse é o segundo maior. O maior é o último, mas que na verdade é uma coletânea de preces. Da parte doutrinária, esse é o que foi dedicado o maior volume, 34 páginas. Ou seja, vamos falar das dores, das perdas. Todos nós sofremos com elas.
Quem não se deparou, né, com as pedras do caminho? O que nós estamos fazendo com elas? Nós estamos parando diante delas, nós estamos aprendendo. Como explicar? Para alguns, a vida parece uma sucessão de alegrias. Nascer na riqueza, famílias estruturadas, ganhos e ganhos por todos os lados, alegrias. E para outras pessoas, ao contrário, a vida parece que é uma sucessão de tragédias. Nascem em locais difíceis, com dificuldade financeira, locais de guerra, onde falta tudo, famílias desestruturadas, às vezes sem o pai, sem a mãe por perto, às vezes sem ninguém. Doenças, enfim. Será que tudo isso pode ser atribuído simplesmente à sorte? Será que Deus escolhe, né, quais seus filhos serão os premiados, quais terão sorte, quais os que não terão essa sorte? Vamos deixar eles sofrendo um pouco mais porque simplesmente eu não quis? Eu acredito que não. Então, hoje, baseado na doutrina espírita, nós vamos dar uma olhada rápida em 6 pontos. Em 6 pontos eu vou tentar explicar o porquê nós sofremos e o que nós podemos aprender com os nossos sofrimentos, com as nossas pedras, com as nossas perdas. O primeiro ponto diz respeito à reencarnação. Reencarnação, na verdade, é a base da doutrina espírita. Nós acreditamos na continuidade da vida após a morte. E nós vivemos uma sucessão de eventos entre vida encarnada e desencarnada, plano espiritual, plano material. Essa questão da reencarnação, que para nós foi codificada por Kardec, através do Livro dos Espíritos, em 1857, na verdade é um assunto muito mais antigo. Civilizações extremamente antigas já falavam claramente sobre a reencarnação, sobre a continuidade da vida. Se nós voltarmos à Índia, há mais de 6.000 anos, nós vamos ter o conhecimento dos Vedas, ou Vedas. Na verdade não se sabe se é 6.000 anos, 10.000 anos, 15.000 anos, era um conhecimento oral, não se escrevia, era tudo passado de boca a boca. E eles já falavam claramente sobre a continuidade da vida, sobre reencarnação, sobre um Deus único. Os Vedas, eles foram codificados, foram escritos depois num livro chamado Mahabharata, aproximadamente há 4.000 a 5.000 anos. O Mahabharata é como se fosse a Bíblia dos católicos, e ela tem os seus capítulos. Um deles é o Bhagavad Gita, que contém os ensinamentos de Krishna. Krishna nos diz, eu vou ler para vocês, que o corpo envoltório da alma, que aí faz a sua morada, é uma coisa finita, ou seja, o corpo acaba. O destino da alma depois da morte constitui o mistério dos renascimentos, ou seja, o corpo acaba e nós vamos tendo renascimentos. Isso é um conhecimento de mais de 6.000 anos. Se nós saímos da Índia, fomos para o Egito, a gente sabe que esse conhecimento chegou até lá. Um grupo muito restrito, muito pequeno, eram os escolhidos. Eles foram capitaneados por Hermes Trismegisto, num grupo muito fechado. Quando a gente fala hoje que algo está hermeticamente fechado, vem de Hermes. Nada entra, é só realmente os escolhidos. E dentre esse conhecimento egípcio, eu vou ler mais uma parte para vocês, do conhecimento de Hermes. Sou tua alma divina, e isto é o livro da tua vida. Ele encerra páginas cheias das tuas existências passadas e as páginas brancas das tuas vidas futuras. Ou seja, vidas passadas, já escritas, e as brancas que virão pela frente. O conhecimento dos egípcios, ele avançou, diz que Pitágoras teve conhecimento e levou para a Grécia. Pitágoras, Sócrates, Platão, eles falavam também sobre reencarnação, continuidade da vida, da existência da alma. Platão, no seu livro A República, no final do livro, escreve: almas divinas, entrai em corpos mortais e de começar uma nova carreira. Não é a primeira, não é a última, é uma nova carreira. Esse conhecimento foi sendo difundido, chegou num povo que são os celtas, que ficavam ali no meio da Europa. Dentre os celtas nós temos a Gália, os gauleses. Alguém aqui conhece Asterix? Já leu Asterix? Ele era um gaulês. Você lembra que os gauleses eram os inimigos mais temidos pelos romanos. Eles eram invencíveis. Os gauleses, na verdade, eles tinham como orientadores religiosos os druidas.
E eles também acreditavam piamente na existência da alma, na progressão da alma, e para eles o corpo era nada além de um envoltório. Eles iam para a guerra como quem ia para uma festa, totalmente desapegado, e por isso eles eram tidos como guerreiros imbatíveis, sem medos. Os livros históricos nos contam que eles não usavam armaduras, e os corpos que iam ficando na guerra eram largados para trás. Eles não enterravam os corpos dos guerreiros que caíam em guerra. Eles não davam a menor importância. Tendo em vista essa questão da reencarnação, aí vem a pergunta, então por que a gente reencarna? Não dá para fazer tudo em uma vida? Aí nós vamos para o segundo ponto, que diz respeito à evolução espiritual. A questão 115 do Livro dos Espíritos nos diz o seguinte, que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de esclarecê-los e conduzi-los progressivamente à perfeição. Ou seja, nós somos criados por Deus em certo momento, simples e ignorantes, todos da mesma forma. E nós temos que evoluir. Em algum momento nós chegaremos à perfeição. Lembrando que perfeição absoluta, somente Deus. A perfeição relativa. Eu acho que não há muita dúvida, né? Que em uma vida, uma encarnação, não é possível que nenhum de nós, né, saiamos de um espírito praticamente ignorante a uma qualidade de um Cristo. Não dá, né? Ninguém aqui tem essa pretensão. Então nós precisamos evoluir. E evoluir em quantos graus? Na verdade são graus infinitos. Da ignorância, do espírito impuro ao espírito puro. Mas o homem sempre procura, mas quantas fases tem? Quantas existem? O Livro dos Espíritos nos diz, Kardec, os Espíritos nos dão para Kardec uma escala de 10 níveis. Obviamente isso aí é só para a gente entender um pouco mais, mas que vai variar dessa forma. E o caminho de cada um, do espírito ignorante, impuro, ao espírito puro, será traçado conforme a sua vontade. Todos temos uma coisa que chama livre-arbítrio. Então, para alguns, o caminho será mais curto, mais reto, mais rápido. Para outros, um caminho um pouco mais tortuoso, algumas pausas, algumas dívidas, mas a gente chega lá. E pensando nesse ponto da evolução espiritual, nós vamos para o terceiro ponto, que aí a gente já começa a entender um pouco mais da questão das pedras do caminho. Nós reencarnamos para evoluir, e agora nós temos que entender que Deus, além de tudo, Ele é amor, mas Ele é justiça. Se Deus é justo e nos dá para todos o mesmo fim, que é o fim da felicidade, portanto está aí, Ele é justo, Ele é amor, não importa como cada filho ande, mas todos teremos o mesmo fim. Ele também, como um bom e amoroso pai, quando Ele vê que o filho saiu um pouco do caminho, Ele dá uma puxadinha de orelha. Ele consegue uma maneira de nos colocar de volta, não como um punidor, não como aquele Deus antigo que punia, mas como um Deus que educa. E aí nós começamos a entender o porquê às vezes nós sofremos. As dores dessa vida, na verdade, elas são um ponto de reparação. Vamos corrigir o que nós fizemos de errado lá atrás. E aí nós conseguimos entender que existem dois tipos de causas das dores: as causas atuais e as causas anteriores. As causas atuais, na verdade, são as dores que nós mesmos causamos para nós, nessa vida. São aquelas dores que nós falamos, se eu tivesse feito diferente, talvez eu não estivesse sofrendo isso agora. São as dores dos excessos. Por exemplo, uma pessoa que passa a vida toda junto ao tabagismo, no final da vida provavelmente pode ter uma doença pulmonar. Se eu não tivesse feito isso, talvez eu não teria. Causa atual. Um pai que fica longe do filho, que não educa, que não vê esse filho crescer, que não dá amor, pode, ao final da vida, quando precisar, pode ser que esse filho, por não ter nenhuma ligação afetiva com o pai, ele se distancie. Se eu tivesse feito diferente, né? Se eu tivesse cuidado, dado amor, quem sabe agora teria sido diferente. Mas também existem causas anteriores. Como explicar, por exemplo, o desencarne de crianças recém-nascidas, crianças novas? Como explicar que eu tive uma vida saudável, me alimentei bem, pratiquei atividade física e de repente de uma hora para outra vem uma doença e me coloca na cama, de um dia para o outro, muda completamente a minha vida?
Como explicar essas doenças que de repente não vêm de uma hora para outra, mas que vêm aos poucos, tirando nossa saúde, tirando nossa independência, também nos colocando na cama até nos levar. Eu fiz tudo certo? Ninguém fez tudo certo, mas assim, eu não fiz nada que pudesse provocar diretamente essa doença. Então, nós temos que entender que essas dores que não têm explicação pelos excessos da vida atual, elas são decorrentes de vidas anteriores. É quando a gente tem que pagar, entre aspas, as nossas provas. Talvez, se eu tive muito dinheiro nessa encarnação, mas fui orgulhoso, não prestei atenção em quem precisava, quem estava ao meu lado, tive o dinheiro como centro da minha vida, quem sabe numa próxima eu não tenho que vir e aprender a doar um pouco mais. Talvez eu não venha numa existência com bastante dificuldade para poder entender que o dinheiro não é tão importante assim. Quem sabe se eu fui um mau filho, não respeitei, meu pai me deu amor, meu mãe me deu amor, mas eu não respeitei, não estava nem aí para eles. Quem sabe talvez numa próxima encarnação eu não tenho que reverter isso. Eu não tenho um filho que me dê muito trabalho. E aqui cabe uma distinção. Nem tudo que nós pagamos hoje é, na verdade, uma expiação. É um pagamento de algo que nós fizemos no passado. Não. Algumas vezes são provas. Nesse estágio de evoluir sempre, muitas vezes, antes de encarnarmos, nós nos colocamos, junto com os espíritos superiores, algumas provas para a gente passar. Então, se eu vim numa dificuldade financeira, não é porque necessariamente eu fiz mau uso do dinheiro numa vida anterior, mas é porque eu, na minha necessidade de evolução espiritual, eu preciso entender como é viver com dificuldade financeira. A prova da riqueza, todo mundo pode achar, a prova da riqueza, né? Mas é fácil ser rico, né? É fácil ser rico, mas difícil é você ser rico, você ter todas as benesses materiais da vida e você conseguir se voltar para as coisas simples, para as coisas de Deus, voltar para o próximo. E aí é a hora que você reprova. E aí você volta na próxima vida sem dinheiro. Então são as provas e as expiações, as causas atuais e as causas anteriores do nosso sofrimento. O quarto ponto, partindo do princípio que a gente já viu, que a gente reencarna para evoluir. E que muitas vezes, na verdade, essas causas, elas são causadas por essas provas, são causadas por nós mesmos. Nós vamos para o quarto ponto, que é o planejamento reencarnatório. O planejamento reencarnatório é mais ou menos assim: nós estamos desencarnados, prestes a reencarnar, e antes de reencarnar, nós temos alguns espíritos superiores que nos ajudam a ver o que nós precisamos cumprir nessa próxima vida. Então nós vamos fazer um planejamento reencarnatório. Nós vamos ver qual local que nós vamos nascer, qual a estrutura familiar nós teremos, quais as dificuldades, como será a nossa saúde. E nós vamos poder desenvolver. E uma coisa muito importante: nunca podemos reclamar do que nós estamos vivendo, por pior que possa parecer. Pois a questão 866 do Livro dos Espíritos nos conta o seguinte: quando os espíritos são questionados sobre o porquê das diferentes dores entre as pessoas, por que esse sofre mais, esse sofre menos, a resposta é o seguinte: tu mesmo escolhe a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, mais te elevarás. Ou seja, é o planejamento reencarnatório. Nós estamos no plano espiritual entendendo que nós vamos, entre aspas, topar quais as pedras do nosso caminho da próxima encarnação. Tendo em vista que nós reencarnamos, que nós precisamos evoluir e por isso reencarnamos, que existe a questão da justiça divina, as causas das aflições, que nós planejamos o porquê estarmos aqui, nós vamos agora para o próximo ponto, que é a lei do esquecimento do passado. Esse é o mais legal, porque quando nós vamos reencarnar, é-nos colocado, como diz a doutrina, um véu. Não é permitido a nós lembrarmos quem nós somos, o que fizemos nas outras vidas, com raríssimas exceções. Mas a grande maioria de nós não se lembra do que aconteceu nas vidas anteriores. E esse esquecimento, na verdade, tem duas funções principais. A primeira é nos proteger de nós mesmos. Quem nós somos na outra vida? Quanto mal nós fizemos? Se nós estamos numa escala crescente de evolução, provavelmente nós somos um pouco pior na vida anterior do que nessa.
O que nós iríamos ganhar sabendo quem nós somos? Quanto mal eu fiz para a pessoa que reencarna ao meu lado, ao meu familiar? Então esse é o primeiro ponto do esquecimento. E o segundo, a gente faz uma analogia como se fosse com uma escola. Enquanto estamos desencarnados, nós sabemos todos os nossos problemas, o que precisamos melhorar, mas nós estamos lá, com o livro aberto à nossa frente e com o professor ao nosso lado. É tudo muito claro. Quando nós nos sentimos preparados, fala, agora eu já entendi. Aí o professor vira para a gente e fala, então vamos testar? Vamos reencarnar? Reencarne. Mas eu não estarei mais tão disponível. Serei seu guia, seu mentor, mas não estarei tão aberto assim. E o livro estará fechado ao seu lado. E vamos testar, vamos ver se você realmente aprendeu o que você precisava. E aí vem uma questão muito interessante, que é o seguinte, se você fala, mas nossa, isso é muito difícil, não tem nenhum guia, como eu vou saber o que eu tenho que fazer? Existe alguma lei? Onde está escrito? Eu não tenho roteiro para essa vida? E a questão 621 do Livro dos Espíritos nos diz, quando perguntado, existe uma lei de Deus? Como eu posso encontrá-la? E a resposta é, na consciência. Na consciência está tudo o que nós precisamos para poder passar na prova. A gente pode tentar enganar o próximo, o parente, o vizinho, até nós mesmos. Mas a gente sabe, cada passo que a gente dá, se ele é certo ou se ele é errado. Na consciência, em tudo o que a gente precisa para seguir o caminho da evolução, o caminho do amor. Só esse caminho vai nos levar a evoluir. Então, gente, não tem desculpa. Todo mundo tem um caminho dentro de si. É só prestar atenção. Jorge Alahá, semana que vem estará aqui, né, Rosana? Quem não conhece, acho que todo mundo conhece, né? Mas não imperdível. Mas ele tem uma palestra muito interessante. Ele vai falar sobre a dor e os 5 abrigos da alma. Essa palavra? Não, né? Então vamos lá. Então eu posso dar em 2 minutos, que ele falou que tem a ver com essa conversa. Vamos lá. O Jorge Alahá nos fala o seguinte, que durante a vida nós temos nossos momentos de dores mais intensas. Mas que além da nossa consciência, nós temos alguns abrigos que Deus nos dá para nos ajudar a passar por essas dores. Ele fala de 5 abrigos. O primeiro abrigo é a família. A família, na verdade, é o primeiro afeto. São aquelas orientações que, teoricamente, a gente pode contar para toda a vida. Então, a gente sempre tem esse primeiro abrigo. Mas, na verdade, nem sempre. Algumas vezes a família nos falta, algumas vezes a família se distancia, ou nós nos distanciamos dela. Nós não temos como contar com esse primeiro abrigo. Então, nós vamos para o segundo. O segundo abrigo são os amigos. Os amigos são a família que nós escolhemos. São as pessoas que nós temos afinidades. E muitas vezes são eles que nos carregam. Mas às vezes também a gente também não consegue escolher bem os amigos, né? E os conselhos deles não são tão legais. Então nós vamos para o terceiro abrigo. O terceiro abrigo é ajuda profissional. Não conto com a minha família, não conto com o meu amigo, mas eu posso contar com profissionais, psicólogos, terapeutas, médicos, casas de apoio, centros espíritas, atendimentos fraternos. Existe esse abrigo, basta procurar. Mas na minha cidade não tem, eu não tenho acesso a um grupo de atendimento fraterno, eu teria para onde correr, não tem dinheiro, então não tem o que fazer. Não, você tem o quarto abrigo. O quarto abrigo é o nosso mentor espiritual. É saber que do outro lado, esse do outro lado é um termo meio estranho, mas no mundo espiritual existe um espírito que cuida de nós, que está ao nosso lado e que nunca desiste de nós. Por mais que a gente queira, às vezes, afastar, às vezes a gente consegue afastar ele um pouco, mas na hora que a gente pedir, ele volta. E ele vai ajudar a nossa consciência, ele vai dar aquelas intuições que a gente precisa. Mas você fala, eu não consigo me conectar, eu não acredito em espírito me ajudando. Então nós já temos ainda um quinto abrigo. E o quinto abrigo é Deus, é a fé. Fé é a nossa ligação direta com o divino. Não importa o lugar, não importa a religião, o que importa é a sua conexão direta com Deus. E esse eu posso garantir. Na hora que aperta, é o abrigo mais forte. E esse é o abrigo que não larga a gente. Basta a gente nos recolher e conversar com ele. Está sempre ali. Vamos agora para o sexto ponto. Porque é o seguinte, você fala, já entendi tudo, Guilherme. Você falou, vou reencarnar,
vou evoluir, tem a justiça, as causas muitas vezes sou eu quem fiz, planejei, sofri, passei, legal. Vamos para a próxima. Porque não basta sofrer. Existe o bem sofrer e o mal sofrer. E isso é um ponto de inflexão. Porque mal sofrer significa não aprender com a dor. Significa que a dor é simplesmente um bloqueio para a gente. Significa, em frente à dor, se manter em desânimo, não enxergar uma vida de modificação com as dores. Eu costumo comparar o mal sofrer com um mito. Existe um mito grego que chama mito de Sísifo. Alguém conhece? Alguém já ouviu falar? É uma história interessante. Sísifo, ele era tido na Grécia como o rei que era o mais esperto dos homens. Ele era tão esperto que ele enganou a morte 2 vezes. Conta-se que certa vez ele estava parado no seu reino e viu Égina. Égina era filha de Ásapo, o deus dos rios. Ela sendo sequestrada por uma águia, amando de Zeus, que era o grande deus da mitologia grega. Sísifo viu ali uma chance de se dar bem. Ele foi até Ásapo, rei dos rios, e falou: eu sei o que aconteceu com a sua filha. Se você quiser saber, eu te falo. Mas em troca eu quero que você coloque uma nascente de rio em minhas terras. E Ásapo colocou. Sísifo contou. Sua filha foi sequestrada a mão de Zeus. Ásapo foi até Zeus, tirou satisfação, resolveram, mas Zeus ficou furioso com Sísifo. E enviou Thanatos, o deus da morte, para levar Sísifo para o reino dos mortos, para o Tártaro. Sísifo, vendo Thanatos chegar, muito esperto que era, falou: Thanatos, você veio me buscar, nada mais me importa nessa terra, nessa vida, eu quero te presentear com uma corrente e 2 pulseiras de ouro. Você aceita, Thanatos? Thanatos, muito orgulhoso, aceitou, e Sísifo colocou as 2 pulseiras e a corrente. Na verdade era uma algema, e algemou a morte pela primeira vez. A morte não conseguiu levar Sísifo. Sísifo saiu. Com Thanatos algemado, ninguém mais morria, e a guerra não fazia mais sentido. Então Ares, o deus da guerra, ficou furioso e foi falar com Zeus. Zeus, o que acontece? Ninguém mais morre. Zeus descobriu o que aconteceu, foi lá, soltou Thanatos e falou para Thanatos: Thanatos, você tem a sua segunda chance, dessa vez você leve Sísifo. E Thanatos foi. Sísifo, vindo Thanatos chegar, pensou numa estratégia para enganá-lo pela segunda vez, mas ele falou: dessa vez vai ser muito difícil. Então ele falou para a esposa dele: Thanatos vai me levar, mas não enterre meu corpo, deixe ele ao sol. E Sísifo foi. Chegando ao Tártaro, ele foi entregue a Hades, o deus dos mortos. E Sísifo virou para Hades e falou o seguinte: Hades, eu estou achando um absurdo. Eu estou morto, mas a minha mulher não cuida do meu corpo, ele está lá exposto ao sol, eu tenho que voltar, eu tenho que tirar satisfação com ela, que história é essa? E Hades falando: de jeito nenhum. Mas Sísifo tanto insistiu, que em certo momento Hades cedeu e falou: Sísifo, vá, mas volte muito rapidamente, essa é a minha condição. Sísifo voltou para o mundo dos vivos e obviamente nunca mais voltou para próximo de Hades. Sísifo teve uma vida longa e veio desencarnar, pelo mito veio morrer em idade muito avançada. Mas após morrer, ele teve uma punição muito pior do que a morte. Ele foi condenado a, por toda a eternidade, rolar uma pedra enorme da base de uma montanha até o topo dela. Ele rolava a pedra, rolava, e quando chegava lá no topo, as suas forças acabavam e a pedra rolava morro abaixo. E ele tinha que recomeçar esse trabalho. Descia, rolava, chegava lá em cima, a pedra descia, por toda a eternidade. Esse mito do Sísifo, na verdade, é uma representação clássica do mal sofrer. É você ter essa pedra que você vai levar e ela vai voltar. Você vai levar, você vai voltar. É a dor que você não consegue passar, você não aprende com ela, e você provavelmente vai ter que passar por ela de novo. Por outro lado, nós temos o bem sofrer. O bem sofrer é o oposto do mal sofrer. É o sofrer com resignação, com aprendizado. É o tirar da dor um crescimento. O bem sofrer é como diz Mateus, capítulo 7, versículo 25. Ele fala: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha.
é sermos a rocha. É não sermos aquela pedra que vai e volta. É usarmos a pedra para alicerçar a nossa casa. É o crescer com a dor. No livro Paulo Estevão nos conta que Paulo, após se converter ao cristianismo, no primeiro momento ele teve uma dificuldade muito grande, porque ele não era aceito nem pelos judeus, pois ele havia se convertido, nem pelos cristãos. Como que eu vou aceitar esse perseguidor? Então, no primeiro momento ele não era aceito por ninguém. Paulo voltou até a casa dele e foi no seu maior apoio, o pai. E explicou para o pai o encontro que teve, a visão, por que ele havia se convertido, e perguntou se o pai o apoiaria. O pai não apoiou. Expulsou de casa e falou que ele não era mais seu filho. Dentro das suas dores, Paulo, caminhando, encontrou uma caverna e dormiu. Quando ele dormiu, em sonho, desdobramento, ele encontra Abigail e Estevão e conta para eles: eu não sei mais o que fazer. Eu estou rejeitado por todos os lados, mas eu tenho Cristo em meu coração. O que fazer? Qual a resposta deles, de Abigail e Estevão, para Paulo? Ame, trabalhe, perdoe e espere. Espere, mas não de braços cruzados. Você vai amar, mesmo os que te odeiam. Você vai trabalhar, você vai continuar a sua caminhada e você vai perdoar, tanto ao próximo quanto a si mesmo. Então, muitas vezes o que a gente precisa é esperar. Mas vamos fazer o que nós temos que fazer. Não vamos para o mal sofrer, vamos para o bem. Vamos cumprir nossa missão enquanto a gente espera o tempo acalmar. Como diz Nietzsche, quando chega a hora do declínio, feliz daquele que rememora o seu passado e vê que aceitou suas provas com resignação e a suportou com coragem. A dor, na verdade, ela é um convite ao crescimento. Nem todos conseguirão crescer com ela. Alguns se encolherão, outros transformarão a dor em raiva, outros guardarão a dor tão profundamente, que em algum momento, naturalmente, ela irá sair, muitas vezes em forma de doença. Uma depressão, uma doença degenerativa. Mas nos momentos em que as grandes dores chegarem, vamos nos recolher, vamos observar, vamos aprender as lições que elas nos trazem. Vamos seguir em frente. Para quem segue em frente, depois do inverno, sempre vem a primavera. Vamos continuar caminhando, mesmo que às vezes sem força, sem entender, mas vamos seguir. Vamos confiar na lei da vida. A lei da vida é feita por Deus, que é a pessoa que mais nos ama. Vamos confiar como aquele doente que, confiando no seu médico, faz uso do remédio amargo, ruim, aquele tratamento desgastante, mas ele sabe que no fundo esse é o único caminho para a cura. Vamos confiar. Agora, já indo na reta final dessa palestra, eu gostaria de falar um pouco menos tecnicamente como palestrante, mas como Guilherme, que também tem suas dores, também passa por elas, como talvez muitos de vocês aqui já tenha chegado um dia numa casa espírita destroçado, né? Essa é a palavra. Eu acredito que existem algumas dores que nos deixam cicatrizes muito profundas, mas existem aquelas que nos arrancam pedaços. Muitas vezes, nosso melhor pedaço. Mas nós temos que reaprender e recomeçar. Não é fácil, posso garantir para vocês que não é fácil, mas eu posso garantir que existe uma maneira de recomeçar. A gente aprender, a gente seguir em frente. E qual a dor mais forte? A minha? A sua? Não sei, não existe a dor mais forte. Certa vez eu recebi uma mensagem de um espírito muito amigo, muito amado, que me dizia assim: a dor maior não se mede pelos acontecimentos, mas pela descrença, pela falta de entendimento. Então quem tem maior dor? Quem não entende ela. Então não é pelo tamanho do acontecimento, é pela maneira que nós reagimos à dor. Como eu disse, não existe um caminho único, cada um vai traçar seu caminho, mas eu posso dar algumas dicas. No meu caso, a primeira dica é que nunca passou pela cabeça desistir.
nem no pior momento. Sempre a minha postura foi de seguir em frente. Então, o pior momento das dores de vocês, sigam em frente. A segunda dica diz respeito ao conhecimento. Conhecimento liberta. Cada um vai buscar o seu conhecimento. O conhecimento, para mim, vem da doutrina espírita. Desde o primeiro momento. Eu me dedico à leitura, aos livros. Eu leio tudo que eu posso. Falei para vocês no começo que faz 1 ano e pouco eu estou na doutrina. Faz 1 ano e pouco que eu leio quase todos os dias. Para quem não gosta de ler, nós temos internet, várias palestras, basta procurar as fontes corretas, tem muito conhecimento bom. Casas espíritas, palestras, ou seja, o conhecimento está em todas as partes. Em terceiro lugar, o apoio irrestrito da família, dos amigos. E interessante, dos amigos novos, que a espiritualidade traz a dedo e coloca do nosso lado. Esses são verdadeiros irmãos de caminhada. E o principal, a certeza que a vida continua, a certeza do reencontro, a certeza que existe interação e que aqueles amados nos esperam de braços abertos. Sim, nós iremos nos reencontrar. E quando parece que o tempo demora para passar, que o tempo é muito longo, o que é o tempo de uma encarnação perto da eternidade da nossa alma, da nossa existência? Não é nada. Portanto, eu gostaria de dizer que todos nós encontraremos as nossas pedras do caminho. Algumas maiores, outras menores. Mas quando aquelas realmente grandes estiverem à nossa frente, se num primeiro momento a gente olhar para elas e falar, isso aqui não dá, é intransponível, é muito grande. Vamos fazer o quê? Vamos sentar ao lado dela, vamos aproveitar da sombra, vamos ganhar um pouco de força. Pode ser que realmente no primeiro momento a gente não consiga nem enxergar o topo dela, mas a gente fica ali, espera. No segundo momento estaremos já um pouco mais fortes. E um pouco mais fortes, levantando, a gente pode talvez reparar que essa pedra que era infinita, ela já não é mais tão grande. Ela ainda é grande, a gente não consegue passar por ela, mas ela não é tão grande assim. E a gente já consegue com toda a nossa força empurrar um pouquinho para o lado. Não é o suficiente para passar por ela, mas a gente já consegue enxergar um outro lado. Fala, existe um caminho. Não consigo ir até ele, mas existe. E a gente descansa mais um pouco, espera, ama, trabalha, perdoa, espera ali ao lado dela. No terceiro momento nós estaremos mais fortes ainda. E em pé novamente nós vamos ver que essa pedra que era enorme, que estava um pouco menor, hoje ela já não é uma pedra mais tão grande, não é mais tão rígida. A gente consegue até quebrar e passar por cima dela. A gente consegue até, se quiser, deixá-la para trás e seguir o caminho. Mas o momento mais bonito não é esse. É o quarto momento. É o momento em que a gente não simplesmente larga essa pedra para trás e segue em frente. É quando a gente olha para trás e olha para ela e vê beleza nos pedaços. E realmente pega esses pedaços e utiliza para poder pavimentar os nossos próximos caminhos. Essa era a minha mensagem de hoje. Muito obrigado. Tô achando que é mentira isso aí.